Boa noite, meninos. Mais uma vez reunidos, mais uma vez separados, mas os nossos corações sempre juntos. Tudo isso vai passar. Falta pouco, tenho certeza, para que nós possamos estar novamente, fisicamente juntos. E tenho certeza que até lá, os nossos pensamentos, se não os atos, serão de mudança, de futuras mudanças, de tudo aquilo que nós podemos transformar. E o faremos, sem dúvida nenhuma. Porque as forças do bem já se preparam para nos apoiar. E eu fico até emocionada quando penso nisso, porque nenhuma prova é por acaso. Sempre nos ensina, sempre nos envolve para que saiamos maiores, melhores. E essa que está atingindo o mundo inteiro, sem dúvida, tem a sua possibilidade, talvez única, de nos levar a novas esferas de pensamento, de conhecimento, de realidade, de futuras belezas que vamos viver. Hoje vamos falar um pouco sobre conduta e consciência. Porque é óbvio que quando procuramos nas nossas horas difíceis ajuda, nós vamos em busca da oração. É a nossa maneira de nos comunicar com as forças em que acreditamos. Mas, muitas vezes, estamos atravessando fases em que, inconscientemente, lá no fundo da alma, sem que ninguém saiba, nós ficamos pensando, será que eu estou merecendo receber as benesses que eu estou necessitando? Será que se eu pedir, eu realmente vou receber? A nossa consciência, sem dúvida, muitas vezes nos acusa de não sermos bons o suficiente, de não nos termos renovado, de estarmos afastados de quem precisa de nós, de não buscarmos o trabalho no bem como deveríamos e como, claro, Jesus nos disse que era o grande manancial de saúde para nossas almas eternas. Os livros de André Luiz, as 16 obras que ele psicografou, com certeza nos trouxeram enormes ensinamentos, principalmente sobre isso, sobre o nosso mundo interior, não só sobre o mundo que ele encontrou depois do desencarne, mas principalmente sobre as consequências de tudo aquilo que nós fazemos na Terra e que, claro, reverbera no mundo espiritual após o nosso retorno. Ele contou sua própria história em Nosso Lar e vai desdobrando nos outros livros, não só pedaços ainda da sua experiência na Terra e fora dela, mas principalmente daquilo que ele ia aprendendo. E ele teve, ao longo dos livros, vários companheiros que ele nominava e nos tornamos amigos também desses espíritos que ele nos fez conhecer. E eu tenho uma especial simpatia por Hilário, porque o Hilário era assim, uma espécie de Maíse. Quando todo mundo estava concentrado, quando todo mundo estava pensando naquilo que os mentores haviam acabado de falar, o Hilário sempre tinha uma dúvida, sempre tinha um comentário, ou então uma pergunta para fazer. E nos livros em que o Hilário aparece, eu comecei a perceber que as dúvidas que ele colocava, com certeza, seriam as minhas, se eu lá estivesse no lugar dele. Um dos livros, Entre a Terra e o Céu, todos são maravilhosos. Eu tenho até os meus favoritos. Missionários da Luz, Libertação de todos é o meu favorito, porque conta a história de Gregório, e eu sempre digo que todos nós somos Gregório. Aquele ser sofredor que quer fazer sofrer e que não admite olhar para si mesmo, porque olhando para si mesmo, ele vai ver o abismo que ele precisa transpor para voltar à mínima normalidade da mente e do coração. Então é uma história magnífica. Se você não tem paciência de começar pelo livro Nosso Lar, o primeiro, leia Libertação, uma obra incrível. Mas no livro Entre a Terra e o Céu, o primeiro capítulo se intitula Em Torno da Prece. Olha, é uma leitura extraordinária, porque o ministro Clarencio fala a Hilário e André Luiz e a outros
espíritos que estavam ali sendo instruídos, participando do evento, sobre o porquê as nossas orações chegam a níveis diferentes. Quantas pessoas já me perguntaram, bom, dependendo do que eu estiver fazendo ou do que eu estiver pretendendo, que tipo de oração eu vou fazer? E até onde a minha oração vai alcançar? Será que eu tenho que nominar algum espírito para que ele receba a minha solicitação? Será que eu posso pensar num familiar já desencarnado? Mas eu também vou correr o risco desse familiar ainda não estar em condições de receber a minha petição ou até de ajudar-me. Enfim, nós temos milhões de indagações sempre. E o ministro Clarencio fala no primeiro capítulo, Em Torno da Prece, de uma forma maravilhosa sobre essa questão de quando nós pedimos através da oração. Ele cita, inclusive, a questão de um vegetal que precisa crescer, que precisa desenvolver-se, e como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai pedir para seguir o seu processo de crescimento? Então ele imediatamente diz que mesmo que o vegetal não tenha condição de pedir, o sol se encarrega de ser o protetor daquele vegetal e o faz crescer. De forma sutil, ele fala daqueles que não têm a mínima condição de orar, mas que não deixam de ser beneficiados, ainda que por forças da qual duvidem. E ele continua dizendo que existem também aquilo que nós pedimos. Existe o que nós pedimos. Se você pede uma coisa tola, uma coisa boba, uma coisa que é interesse apenas seu, aquilo vai a um determinado nível e, de repente, um espírito simpático a você pega aquele seu desejo e, de alguma maneira, dentro da possibilidade dele, tenta te ajudar. Existe um outro nível de pedido. Quando você, na sua aflição, está muito necessitado do socorro espiritual para as suas dificuldades físicas ou espirituais. Então, a sua prece já alcança entidades que, ligadas a outras superiores a elas, se mesclam em energia para entender a sua situação, estudar o seu caso, o seu nível de merecimento e então atuar. E existe um terceiro grupo de orações, quando nós superamos a nossa consciência individual e oramos com toda a nossa energia possível, pedindo que as forças do universo estejam com aqueles que promovem o progresso, as grandes realizações. Então é como se nós fizéssemos orações poderosíssimas, que querem envolver a muita gente e mudar muitos destinos. Então essas preces que não saem de nós mais porque são desejos só para nós, mas que avançam, elas quase que tomam forma e voam para as esferas maiores, onde são ouvidas pelos extraordinários mentores do universo que vão providenciar, ainda que pareça que aquele nosso pedido seja uma gota no oceano das grandes necessidades humanas. E aí, claro, Hilário faz uma pergunta que eu também faria. E quando a pessoa faz uma oração para desejar o mal? Para desejar que alguma coisa de ruim aconteça para outra pessoa. E aí, o ministro Clarencio, claro, alma iluminada, corrige Hilário dizendo que toda vez que a gente fala sobre algo
que é desequilíbrio, e aí já começa o primeiro adendo do ministro Clarencio. Eles não falam no mundo espiritual sobre o mal, eles falam sobre o estado de desequilíbrio. Então, o ministro Clarencio diz a Hilário que quando esse estado de desequilíbrio acontece, nós nem mesmo devemos usar a palavra prece, mas sim invocação. E aí você remonta a história e lembra quantos sacerdotes, quantas pitonisas, quantos chamados bruxos invocavam as forças que não eram do bem para os seus propósitos. Eles mesmos não usavam a palavra oração, mas sim invocação. E é o que os espíritos amigos nos dizem que acontece. Quando você pensa em alguém negativamente, você não vai orar para que algo de ruim aconteça. Você já está invocando com o seu lado negativo que algo de ruim aconteça a ela. A prece é algo tão sublime, é força tamanha que transforma de tal maneira que os espíritos nos ensinam a ter pudor de usar a própria palavra para aquilo que não é digno, nobre e elevado. Eu tenho uma querida amiga de muitos anos que durante alguns anos trabalhou em casas religiosas ligadas a entidades mais necessitadas de estudo. E foram 7 anos em que ela teve esse compromisso de estar nessa casa. Depois, quando o compromisso acabou, ela retornou ao trabalho em Kardec. Mas ela me contava certa vez, sempre foi extremamente respeitosa com as coisas que ela viu naqueles anos em que ela trabalhou ali. Tudo é força, só Deus é poder. É uma frase magnífica que a gente sempre lembra. Mas as forças existem. E ela me contava o número enorme de pessoas, principalmente de classes sociais mais abastadas, que iam a esses lugares para exigir, não era pedir, não, das entidades coisas ruins que elas queriam que acontecessem aos seus adversários. E eram diálogos inacreditáveis, em que a pessoa encarnada chegava e dizia: eu quero que tal coisa aconteça com meu ex-marido, por exemplo. E explicava com detalhes quais as tragédias que ela objetivava que acontecessem. E pedia, imagine, que as entidades ali presentes a ajudassem no seu propósito. E ela viu, muitas vezes, entidades incorporadas nos médiuns dizerem à pessoa encarnada: minha filha, você tem ideia do que você veio pedir? Você tem ideia da responsabilidade que você está lançando sobre você mesma? Você tem ideia das consequências que para você, para filhos seus, para pessoas que você ama, podem advir desse desejo, se porventura isso for realizado? E para surpresa da minha amiga, muitas vezes ela viu a pessoa encarnada dizer: eu sei de tudo. Eu sei que eu posso viver consequências, eu sei que consequências podem vir para pessoas que eu amo, mas eu quero essa vingança de qualquer maneira. E depois as pessoas dizem: ah, aquela casa é muito desequilibrada, é muito inferior. As entidades lá são entidades que não têm estudo. Você vai lá e faz pedidos, imagine, de coisas negativas. Mas vejam bem, quem é que vai a essas casas para pedir verdadeiros horrores que aconteçam a seus inimigos? São os encarnados.
São as pessoas que acham que, porventura, pagando determinadas coisas, podem adquirir o seu processo de vingança. E que mesmo sabendo das consequências, porque até as entidades sofredoras sabem das consequências que existem de tudo que você lança e faz para o outro, não abrem mão da vingança que tem como objetivo. Então, quando nossa conduta vai complicada, nós, muitas vezes, lá no fundo da nossa alma, ficamos na dúvida se a nossa oração, nosso pedido, na nossa hora de grande necessidade, vai encontrar merecimento para acontecer. E é óbvio que merecimento é tudo. Se você não tiver merecimento, eu sempre digo, é como precisar de dinheiro, ir a um banco onde você não tem conta e pedir um empréstimo. Existe sim a misericórdia divina que nunca se esquece de nós. Mas há também entidades sofredoras que muitas vezes, ao nos ver passar por dificuldade, criam energias difíceis em torno de nós, que nos angustiam, que nos desanimam, que nos dão ideia de que nós estamos num processo de esquecimento das forças do bem. Que nada que peçamos vai nos acontecer de bom. Nós temos adversários do passado que não nos perdoarão de coisas gravíssimas que fizemos. E eles, sem dúvida, olhando nossa conduta de hoje e às vezes ainda percebendo em nós sinais de coisas que nós não conseguimos transformar para melhor, se sentem ainda nossos cúmplices. Ou vítimas de ontem que hoje podem nos cobrar. Eu vi muitas vezes na Comunhão Espírita de Brasília espíritos que eram conduzidos aos grupos de desobsessão e que apareciam com palavras suaves, pretextando ser protetores da pessoa que estava buscando ajuda, e que quando se manifestavam através de um médium mais experiente, mostravam a sua verdadeira face. E era assustador ver o quanto uma alma sabia manipular a sua voz, a sua palavra, como se fosse quase um mentor daquela pessoa que buscava ajuda, para depois mostrar realmente como era. E o que pretendia, que era enganar aquela pessoa. Levá-la por caminhos onde ela não encontraria solução. Era alguém que queria orientar, era alguém que dizia, não, eu vou te levar num lugar ótimo, e a pessoa saía cada vez mais perdida. Por isso, quando nós realmente pedimos que as forças do bem que protegem o universo nos apoiem e nos apontem caminhos, nós estamos nos abrindo às realizações que a espiritualidade pode fazer por nós. Porque é claro que quando nós saímos de lá, nós deixamos um programa estabelecido, que aqui nós vamos cumprir. Mas não cessa a nossa ligação, a ligação da nossa alma imortal com as esferas de onde nós saímos. Então, na hora da aflição, quando nós fazemos a nossa oração mais sentida, aqueles nossos protetores, aqueles que promoveram a nossa volta, recebem o nosso recado e procuram saber o que está acontecendo conosco, que nós estamos aflitos, precisando de uma solução. E é tudo isso que o livro Entre a Terra e o Céu nos lembra de forma maravilhosa. O livro foi psicografado, o seu prefácio é de janeiro de 1954. Quantos de nós não estavam ainda no mundo espiritual? Eu mesma só reencarnei em dezembro de 57. Mas André Luiz, já através de Chico, relatava essas belezas todas, essas possibilidades da nossa alma. É óbvio que quando estamos na Terra mergulhados em conflitos, em sonhos que não se realizam, em dificuldades afetivas, amorosas, de relacionamento na nossa família, na hora do ver para crer, como se diz, nós ficamos confusos, achando que, pela nossa conduta nem sempre reta, nós não vamos ser ouvidos. A nossa consciência, muitas vezes, nos acusa. E nós pensamos, meu Deus, agora mesmo é que a espiritualidade vai se esquecer de mim. Isso nunca acontece. Mas Jesus sabiamente nos disse,
ajuda-te e o céu te ajudará. Então não é ficar sentado esperando que caia do céu alguma coisa. Ah, não, eu vou ficar aqui porque eu tenho certeza que uma hora vai aparecer alguma coisa. Não, nós vamos em busca das soluções. E é difícil, porque ficar num cantinho se queixando é maravilhoso. É super confortador, mas não leva a lugar nenhum. Chorar nos afirmando vítima, nossa, dá um enredo de novela, mas também não nos leva a lugar nenhum. E é claro que quando situações adversas surgem e atingem milhões, como está acontecendo agora, a individualidade permanece. Cada um vai reagir de uma maneira. Cada um vai se tornar outra pessoa de um jeito. Uns vão ficar até piores do que eram. Cínicos, inconscientes, descrentes. Outros, eu tenho ouvido muito de amigos meus, Maíse, quem já acreditava na espiritualidade vai ficar um pouquinho melhor. Quem não acredita não vai muito longe. E pessoas maravilhosas têm desencarnado, vítimas da Covid. Pessoas até que se cuidavam, e a gente não vai saber só um dia por que essas coisas aconteceram. Mas, sem dúvida, é a hora de uma profunda meditação. De pensar em que forças nós estamos mergulhados. Sabe, aonde a nossa vontade está nos levando. E vai nos levar. Porque nós vamos voltar à vida normal. Com a lembrança, é claro, de tudo que nós vivenciamos. Nós vamos estar juntos novamente. Vamos receber as pessoas nas casas religiosas. E vai ter até quem não queira mais saber de religião nenhuma depois que isso passar. Talvez haja quem perca sua fé, ou quem a encontre. Quem nunca tenha feito nenhuma caridade, e quem de repente se cubra de coisas boas para dar aos outros. Cada um vai viver essa experiência de solidão, de afastamento, de uma maneira. Os psicólogos estão dizendo na televisão, as crianças e adolescentes muito afetados vão levar tempo para se recuperar. E já vemos alguns casos de crianças e adolescentes reagindo mal ao afastamento que nas escolas precisa acontecer. Mas os adultos também. Pais, mães, avós, angustiados, deprimidos. Pessoas bem mais velhas que de repente passaram a imaginar, será que eu vou viver muitos anos ainda depois que isso acabar para poder aproveitar tudo que eu não aproveitei? Porque 1 ano e meio, para quem é jovem, parece nada. Mas para uma pessoa bem mais velha, o peso é muito maior. E por isso, os livros psicografados por André Luiz nunca foram tão atuais. Porque André Luiz aprendeu, no mundo espiritual, que, ao chegar lá, o que havia era simplesmente apresentar todo o enredo de consequências do que havia feito. Ele já viveu, no caso dele, que era um sanitarista brilhante, um médico, a primeira lição de humildade. Quando Emmanuel o convoca ao trabalho, que ele realizaria através do Chico, mas faz com que ele, durante 3 anos, acompanhe Chico nas psicografias sem se identificar. Ali, anônimo, quieto, calado, para aprender o mecanismo da psicografia. E de tal maneira ele aprendeu, naqueles 3 anos de acompanhamento silencioso, que escreveu 16 obras maravilhosas através do Chico. Às vezes, na nossa vida, os momentos de recolhimento, as horas difíceis, quando a vida nos diz, agora para, pensa, cuida, para depois recomeçar, são muito importantes. Porque você se fortalece ainda mais. Porque ainda há tempo de verificar na sua conduta o que está prejudicando o seu coração ou o coração do outro, para que a sua consciência não arda nas horas mais difíceis da sua vida. E que não haja dúvida, quando você fizer uma prece, de que sim, sempre haverá
alguém invisível aos seus olhos, que gosta de você e que vai tentar levar às mais altas esferas que forem possíveis a sua petição, o seu desejo. Temos lá a nossa ficha, no lugar de onde saímos. Lá está escrito a nossa própria vontade. E quantas vezes eu vi o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Ramayana, o Dr. Dias da Cruz nos contar em relação aos enfermos que procuravam a comunhão para o tratamento físico-espiritual, que embora eles tudo fizessem para curar a pessoa, ela mesma havia determinado, antes de vir à Terra, olha, eu não quero ficar curado. Quando aparecer tal problema, eu posso usar todos os recursos. Vou orar muito, vou pedir muito, mas eu não quero a cura do meu corpo, porque o que importará para mim é a cura da minha alma. E Clarencio lembra isso no capítulo 1 de Entre a Terra e o Céu. Nós somos o passado. Então, muitas coisas a espiritualidade pode atenuar, pode tirar como se fosse uma luva de luz até o sofrimento maior, mas não pode impedir o final. Porque nós mesmos deixamos determinado que por mais que fizéssemos, nós não queríamos modificar o final. Porque o final era um instante em que estaríamos resgatando um grave ou graves delitos do nosso passado. E por isso vemos tantas pessoas maravilhosas sofrendo. Eu conheci pessoas extraordinárias que tiveram um final de vida extremamente difícil, que, por qualquer lógica, não mereciam. Mas devia haver algum motivo que só a alma delas sabia e que, com certeza, retornando ao mundo espiritual, perceberam que tudo aquilo tinha a sua validade. Óbvio que quando você conserta a sua atitude, uma chuva de energias positivas passa a trabalhar para você. Porque você canaliza forças do bem. E as forças do bem se sentem atraídas por você. Então elas começam a agir através de você, em todo o bem que você faz. As pessoas perguntavam, mas Chico, como é que você, já tão idoso, não para de trabalhar, de abraçar as pessoas, de estar com elas? E ele dizia, isso é a minha cura. Cada vez que eu as abraço, cada vez que estou com elas, eu me encho de forças. É delas que vem a minha força. Obviamente não era só delas. Havia um manancial de luz pelo trabalho que ele realizava, pela tarefa que tinha, a sustentá-lo. Até o dia em que não foi mais possível. E suavemente ele deixou a Terra aos 92 anos de idade. O próprio médico que cuidava dele declarou que ele deveria ter morrido, por toda a lógica da medicina, pelo menos 20 anos antes. Então, há sim quem consiga, através de toda uma vida dedicada ao amor e à luz, transformar até mesmo o tempo que tem na Terra. São chamadas moratórias que você passa a ter. Mas não é para qualquer um. E uma moratória sempre tem sua razão de ser. É como se você tivesse um compromisso agora. Foi te dado mais tempo para que você possa ser melhor por mais tempo, fazer algo que ainda estava por fazer, ou muitas coisas, enquanto aquele tempo se vai. E o que são 10, 20, 30 anos? Se você fechar os olhos, passa num átimo de segundo. Essa que é a verdade. Por isso Emmanuel dizia, 100 anos é um relâmpago na eternidade. Era a frase que ele gostava de dizer. E é verdade. Passa depressa demais. Mas nós sempre queremos um pouco mais de tempo. Mas eu sempre gosto de lembrar, viver tanto para quê? Se a nossa vida não for digna. Se nós não estivermos mesmo dispostos a ser simplesmente o melhor que nós pudermos ser. E Clarencio lembra, na sua palavra, que quando o mal acontece e as pessoas se ligam a ele,
elas ficam tão perturbadas e tão ligadas a essas energias difíceis que elas aparentemente vivem um poder. Elas parecem invencíveis, elas se sentem invencíveis. Porque o que não é bom tem uma força magnética grande. E como nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações, fica complicado. Parece assim que a pessoa tem um tônus vital que nada pega, como se diz. Ela se livra de coisas assim inimagináveis. Mas isso sempre acaba. Só o bem não acaba nunca. Mesmo aquilo que é o ruim te protege, entre aspas, por um determinado tempo. Depois, com certeza, se esgota. Por isso, se a nossa consciência está calma, eu não digo tranquila, porque sempre haverá alguma coisa que nós poderíamos ter feito e fingimos que fazemos, mas no fundo delegamos para o futuro. Mas se a nossa consciência, de alguma maneira, parece mais positiva, a nossa conduta tem que demonstrar isso. Por isso Jesus veio, ele sabia muito bem quem ele encontraria. Ele sabia muito bem como ele provavelmente terminaria. Mas ele precisava dizer ao mundo físico e imaterial que era preciso transformar a vida. Pela primeira vez, não existia mais o Senhor dos Exércitos, mas o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Isso mudou toda a visão que as pessoas tinham dessas forças maiores que nos protegem. Então, se a nossa conduta não fere o nosso semelhante, nós seguimos por caminhos que, sem dúvida, são positivos e que amanhã serão iluminados, porque nós vamos avançando e vamos graduando o nosso pensamento, a nossa emoção e nos ligando cada vez mais a forças mais positivas, mais iluminadas. Há quem faça o contrário. Há quem, além de estagnar por longo tempo, ainda busque, para viver a sua estagnação, as energias mais densas, mais negativas. E para sair disso, muitas vezes, é obra de séculos. Já deve ter acontecido conosco. Mais uma vez, conhecendo o bem, não é mais possível dormir com a consciência calma sem ter feito alguma coisa de bom para o nosso semelhante. No final do prefácio, tem gente que lê livro e não lê o prefácio. Os prefácios dos livros são extraordinários. Os prefácios dos livros psicografados por André Luiz são todos maravilhosos. A história do peixinho vermelho é prefácio. E ali você faz palestras com a história do peixinho vermelho. Mas, no final do prefácio do livro Entre a Terra e o Céu, Emmanuel, em 23 de janeiro de 1954, quando ele assina o final da psicografia da obra, diz: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. E olha, se há uma coisa que a gente esquece, é isso. Conheço pessoas que acham que nessa encarnação já chegaram ao patamar da glória, esquecidos de que outras vidas virão e que nós vamos precisar plantar sempre para colher. Hoje, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos,
nós já estamos semeando os pedidos que nós vamos poder fazer uma vez desencarnados para, numa próxima vida, voltar. Porque é preciso ter uma certa poupança para pedir. Quantas vezes os espíritos amigos lembram que há pessoas que sequer encontram alguém que goste delas para que lhes sirvam de pai e mãe. E que se angustiam tremendamente, porque nunca plantaram nada de bom no coração de ninguém e querem voltar à Terra para uma nova experiência e não conseguem encontrar nem mesmo alguém que se disponha a recebê-las como filho. Parece uma bobagem, mas é uma realidade. Já imaginou você desencarnado querendo voltar sem ter ninguém que sonhe com você para que você possa estar aqui? Porque um dia o nosso pai, a nossa mãe, no mundo espiritual, libertos pelo sono, com certeza aceitaram nos receber. Ainda que tenhamos, porventura, com eles dificuldades, que não tenham sido o pai ou a mãe que nosso anseio pretendia, mas com certeza, convidados a nos acolher, nos acolheram e nos deram a porta de entrada para que depois pudéssemos realizar por nós mesmos tudo aquilo que pretendíamos. E há quem não dê nenhum valor a isso, quando a família será sempre, não importa a maneira como seja constituída, a porta de entrada para as almas. Há poucos anos atrás, o IBGE fez no Brasil uma pesquisa e encontrou 17 tipos de família diferentes. E ainda há quem seja intolerante, preconceituoso. Ah, não, mas isso não é família. Ah, não, família é pai, é mãe e filho. Se eu pudesse contar a vocês, ao longo dos anos em que fui orientadora na comunhão, e que ouvi pai e mãe contarem verdadeiros horrores que se passavam nas casas aparentemente tão felizes, as máscaras existem. E às vezes nós temos preconceito. Ah, não, mas ali são duas pessoas do mesmo sexo, não pode dar certo. Ah, não, mas ali é homem e mulher. Então, com certeza dá tudo certo. Que ilusão. A vida é feita de tantas coisas. E quando nós nos iludimos, às vezes erramos e erramos feio. Porque as pessoas, para manter a sua aparência, cobram um preço alto, achando que nunca vão prestar contas do que fazem ou do que escondem e deixam de fazer. Mas a nossa consciência não dorme. E é claro que na hora da aflição, quando tudo desaba, nós queremos a solução. Nós invocamos a Deus, nós nos ajoelhamos, nós lançamos nossos braços ao céu. Meu Deus, agora tem que haver uma solução, tem que cair sobre mim tudo que eu preciso. Mas se nossa conduta foi o contrário do positivo, vai haver muita dificuldade para que as forças do amor possam construir um presente e um futuro positivo por um longo tempo. Por isso, Jesus, e sempre voltamos a ele, sabiamente disse: andai enquanto tendes luz. Existe alguma coisa que nós precisávamos fazer que Jesus não tenha dito? Não. Por isso, com certeza, durante séculos, durante muitas encarnações, fugimos dele. E sempre estamos procurando por ele. Ele é o amigo eterno que nós ainda estamos buscando. E que o encontremos, principalmente nas nossas atitudes. Eu tenho absoluta certeza que quando nos encontrarmos presencialmente, rosto a rosto, cara a cara,
nós vamos poder falar dos dias difíceis, mas também de todos os risos e alegrias que ainda virão. De tudo que nós aprendemos, do que sentimos falta. E como eu gosto de dizer, vamos viver plenamente por todos aqueles que não vão mais estar aqui, que já não estão aqui. E por isso os espíritos amigos, Emmanuel, Clarencio, André Luiz, que psicografou as obras, nos lembram que conduzir nossa vida pelo caminho da beleza, do amor e da paz pode aparentemente não dar frutos imediatos, mas é a grande plantação do nosso futuro. Por isso já dizia no Antigo Testamento Isaías: os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Possamos fazer o mesmo. Não basta só ler, não basta só nos afirmarmos cristãos, católicos, espíritas, muçulmanos, budistas, judeus, mas sim agir como quem ama o bem. Fazendo isso, sem dúvida nenhuma, nas nossas horas de orar, nossa consciência, ainda que não esteja perfeita, não nos acusará de falta tão grave que nos faça desacreditar que a mão de Deus vela por nós em todos os instantes, principalmente nas horas mais difíceis. Pense nisso na sua hora difícil. Pense nisso quando precisar tomar decisões em que você vai influenciar a vida de muita gente, ou mesmo que seja a vida de um só. Pense que a mão de Deus vela sobre você e o resultado daquilo que você fizer há de ser o melhor. Que a nossa conduta nos leve a dias felizes e que a nossa consciência, que no passado com certeza tem tanto a consertar, possa iluminar-se em definitivo. Evoluir nada mais é do que isso. Plantar o bem para colher o bem. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, no primeiro sábado do próximo mês. Tenho certeza que estaremos ainda melhores do que estamos hoje, porque vamos fazer com que seja assim. Tudo começa e termina em nós. Não nos esqueçamos disso. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.